Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o Alessandro Santana, sou professor de História aqui da Rede Municipal de São José dos Campos. A aula de hoje nós vamos abordar um dos momentos mais incríveis da nossa história, que é a ocupação aqui do continente onde nós vivemos, a América. Como que a América foi povoada? De onde vieram as pessoas que povoaram a América? E também povos incríveis que deixaram um grande legado de cultura, de arquitetura, de conhecimento, de sabores, culturas riquíssimas que a gente pode visitar quando nós formos viajar fisicamente para esses lugares, mas também que a gente pode, através da internet, através de tantas outras formas, também conhecermos. Então é essa a viagem que eu proponho para você hoje, agora. Bom, sabemos que a África é o berço da humanidade. A África, aqui. Como que a gente sabe disso? Porque o fóssil de hominídeo, do nosso ancestral mais antigo já encontrado, foi encontrado aqui na África, certo? Se em algum outro momento da história foi encontrado um fóssil mais antigo em outro lugar, a percepção muda, porque a história está sempre em movimento. A história não é uma coisa congelada dentro de uma caixinha. A história ela é motivada por descobertas, por pesquisas, então ela está sempre se transformando. No passado, há milhares e milhares e milhares de anos atrás, os nossos ancestrais eram nômades, eles não tinham uma residência fixa, eles estavam sempre em movimento, sempre buscando um novo lar. Eles eram caçadores e coletores, ou seja, eles viviam a partir da caça de animais e da coleta de frutos, de coisas que eles encontravam pelo caminho. Era essa a base da alimentação deles. Só depois, num outro momento da história, que esses seres humanos vão aprender a plantar a sua própria comida, o seu próprio alimento. Essa foi uma grande revolução que nós tivemos. Pois bem, no momento da história em que as sociedades humanas eram nômades e ficavam migrando, os seres humanos foram se espalhando pelo planeta. Claro que ele não caminhou tudo isso aqui em um dia. Claro que não foi uma semana caminhando. São milhares e milhares e milhares de anos de seres humanos, de sociedades humanas se expandindo e mudando de local. Dessa forma, se os primeiros hominídeos surgiram no continente africano, ao longo aí de milhares de anos, eles foram se expandindo para a Europa, para a Ásia e para a América. A América, que é o continente, é sempre importante distinguir que muitas pessoas, aliás, acreditam que a América do Sul, Central e do Norte sejam continentes diferentes, mas não são. São subdivisões de um mesmo continente. Só existe um continente América, subdividido em do Norte, Central e do Sul. Não esqueça. Pois bem, para explicar como o nosso continente foi povoado, nós temos hoje duas principais teorias. Uma teoria diz que, há milhares de anos atrás, grupos humanos atravessaram da Ásia para a América através do Estreito de Bering. Então aqui está a Rússia hoje, tá? E aqui está o Alasca. Então, aqui, separando a Rússia do Alasca, o Estreito de Bering, há milhares de anos atrás, estava congelado. Então, permitiu que as pessoas passassem por ele sem afundar, né? Porque podia passar nadando também, eu acho, mas era muito gelado, não valia a pena. E aí, eles passaram pelo Estreito de Bering, chegaram no Alasca e foram descendo. Existem vestígios arqueológicos, fontes primárias que os arqueólogos encontram que comprovam esse movimento. No entanto, tem uma outra teoria que acrescenta e joga luz sobre esse processo de povoamento, que foi devido a um fóssil encontrado aqui no Brasil. É o fóssil da Luzia. Luzia é considerada hoje a mulher mais antiga da América. Mais antiga. Isso porque ela é o fóssil humano mais antigo já encontrado. E foi encontrado em Minas Gerais, aqui no Brasil. Como assim?
Perceba, se eles vieram descendo, obviamente chegaram por último aqui embaixo. Como que foram encontrar um fóssil mais antigo aqui na América do Sul, aqui no Brasil? Os cientistas, então, formularam uma nova teoria, a teoria transoceânica. Segundo essa teoria transoceânica, há milhares de anos atrás, comunidades bastante primitivas imigraram de regiões da Oceania, da Polinésia, num tipo de barco bem também rústico. Claro que você não quer que eles vão viajar em cruzeiro marítimo aqui, né? Ainda não. Eram barcos bastante rústicos, mas com esses barcos bastante rústicos, eles conseguiram chegar aqui na América do Sul. É possível que esse movimento tenha acontecido simultaneamente ou antes até desse movimento de descida desde o Estreito de Bering, desde a América do Norte para cá. É por isso que a história é fascinante, porque ela está sempre em movimento. Bom, o nosso continente foi povoado ao longo de milhares de anos por povos incríveis. Então nós temos na América do Norte, na América Central, na América do Sul, culturas riquíssimas, com grande diversidade de idiomas, diversidades de tradições, de religiosidade, cada uma com suas sociedades politeístas, seus deuses, no plural. E algumas dessas civilizações deixaram um grande legado. E nessa aula eu gostaria de ressaltar com vocês, de destacar a importância de 3 dessas grandes civilizações: os maias, os astecas e os incas. Bora lá? Começando pela civilização maia. Bom, eles habitaram essa região da América Central e do Norte. Vamos voltar ao outro mapa? Aqui, ó. Essa região hoje compreende ao sul do México e a países da América Central, Honduras, Belize, El Salvador e Guatemala, certo? Bom, aqui você tem o Mar do Caribe. Eu acho que morava mal esses maias, né? Lá na beira do Mar do Caribe, aquela água maravilhosa. Eu acho que eu gostaria de ser maia. E aí que você tem o Golfo do México e do outro lado o Oceano Pacífico, certo? Bom, os maias, eles tiveram um grande ciclo de desenvolvimento, certo? Na verdade, foi o único dos grandes povos da América a conseguir ter um grande ciclo de nascimento, ascensão, apogeu, o seu grande auge e, por fim, a sua decadência. A civilização maia começou a se formar por volta do ano de 1800 a.C. E aí eles vão, num processo bastante gradual, construindo uma sociedade cada vez mais complexa, até que já no ano de 900 da era cristã, devido a guerras entre as cidades-estados, devido a doenças mesmo que se disseminaram ali entre as cidades, a cultura maia começou a entrar em decadência. Apesar disso, de todos os povos aqui da América, é fato que os maias foram os que atingiram o maior grau de desenvolvimento na astronomia, na matemática, na engenharia e em várias outras coisas. Por exemplo, nessas construções. Essa construção aqui foi feita na cidade de Chichén Itzá. Hoje ela está no México. É uma pirâmide que foi construída em homenagem aos deuses. Mas as pirâmides maias têm uma característica diferente das pirâmides egípcias. Isso porque a pirâmide egípcia, né, você já deve ter visto alguma coisa sobre uma pirâmide do Egito. Os maias também tinham pirâmide, mas eram diferentes. Por quê? A pirâmide maia não é um túmulo igual à pirâmide egípcia, que era feita para colocar lá a múmia do faraó, da esposa do faraó, dos filhos do faraó. A pirâmide maia era um templo onde eles realizavam rituais para os seus deuses.
Essa pirâmide foi construída no México e ela é uma das novas maravilhas da humanidade. Ela atrai todos os anos milhões de turistas do mundo inteiro. Essa outra pirâmide maia também é um caso bem interessante, porque ela tem o tamanho de um prédio de 11 andares. Imagina, um prédio de 11 andares de tamanho. É a mesma altura dessa pirâmide. Ela está hoje num país chamado Guatemala, que também era da civilização maia. Só que tem uma coisa em comum entre essas pirâmides também. Elas são construídas sem o auxílio de rodas. Os maias não tinham roda. Os maias também não usavam cimento. Ou seja, essa pirâmide de 11 andares, que existe até hoje, não tem um pingo de cimento. Tem cimento na sua casa. Na minha, em todas as construções que nós fazemos hoje, tem cimento. Os maias não usavam. Essa pirâmide aqui também, incrível, maravilhosa, um patrimônio da humanidade, também não tinha cimento algum, tá? Uma coisa muito importante de ser dita sobre a civilização maia é que eles jamais chegaram a constituir um império centralizado. A organização social maia era em forma de cidades-estados. Havia várias. Chichén Itzá, Tikal, Palenque e várias outras que inclusive eram rivais entre si. Lembra que eu falei que um dos motivos para a ruína do povo maia foram as guerras civis? Foram as guerras civis entre as próprias cidades-estados que ocasionaram aí a decadência da civilização maia. Ao contrário da civilização maia, os astecas sim construíram um império centralizado na figura de um imperador. O imperador asteca exercia enorme poder sobre toda a população. Não só a população asteca, mas também, sobretudo, as populações dominadas. Bom, graças a conhecimentos herdados por povos como os maias, por exemplo, os astecas também conseguiram construir grandes cidades. Por exemplo, a magnífica Tenochtitlan. Tenochtitlan era a capital do Império Azteca. Tenochtitlan era uma cidade descrita pelos relatos de época como grandiosa, como suntuosa, com grandes palácios, com pirâmides. Detalhe, os astecas também não tinham roda, os astecas também não tinham cimento. Tudo é feito a partir de rochas que são encaixadas. Para cada rocha que é encaixada, existe todo um cálculo matemático. Então, a engenharia desses povos é algo magnífico que nós ainda não conhecemos toda a sua profundidade. Bom, naquela época não tinha fotografia, então a partir de relatos foi reconstituída a cidade de Tenochtitlan tal como ela poderia ter sido e seria algo parecido com isso. No entanto, no lugar onde funcionou Tenochtitlan no passado, hoje chama-se Cidade do México, é a capital do país. E essas são as ruínas que ainda permaneceram lá para a visitação dos turistas, para orgulho do povo mexicano, sobrevivendo ali ao tempo. Bom, esse aqui é um exemplo de um calendário asteca. O calendário asteca, assim como o calendário maia também, tinha 365 dias exatos. Uma coisa muito fascinante na história é perceber como que povos diferentes chegam a conclusões semelhantes a partir da observação, a partir do estudo. Porque os maias e os astecas, a partir da observação das estrelas e do alinhamento entre os planetas, entenderam que o nosso ano tem um ciclo de 365 dias. Os incas, aqui na América do Sul, também. E eles não conversaram com os astecas e com os maias. Os povos da Ásia também descobriram sozinhos que o ano tem 365 dias. Isso a partir de muitas observações, muitas. Um detalhe importante sobre os astecas. Você gosta de chocolate? Sim? Pois bem,
toda vez que você comer chocolate ou que você beber um gostoso chocolate quente, lembre-se dos astecas, porque eles foram o primeiro povo na história a cultivar o cacau. Inclusive chocolate provém de uma palavra asteca, chocoatl, que quer dizer alimento dos deuses. Era uma bebida sagrada para eles, o líquido que era feito a partir do cacau, certo? E esse líquido é o que vai originar o chocolate que a gente gosta muito hoje. Por fim, um outro grande povo magnífico foi o povo Inca. Bom, eu tive a oportunidade de realizar um sonho da minha vida conhecendo a civilização Inca. Durante 20 anos da minha vida, desde quando eu era aluno, quando eu estava lá na sexta série, no 7º ano de hoje em dia, na minha época era a 6ª série. Desde aquela época eu tive aulas tão incríveis sobre história e naquele momento eu percebi que eu amava história. E naquele momento eu percebi que eu precisava ir até o Peru, até a Bolívia e conhecer os vestígios históricos dessa civilização. E aí eu consegui realizar esse sonho. E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa paixão que me trouxe até aqui, que talvez possa te inspirar um pouquinho também, tá? Quando a gente pensa no grande Império Inca, a gente enxerga um povo que ocupou uma larga fatia da América do Sul, mais especificamente da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, ela surgiu há milhões de anos atrás a partir de uma falha geológica. É uma junção ali de placas tectônicas que emergiu, né? A natureza ela é perfeita na forma como ela esculpe as coisas. A natureza esculpiu uma cadeia de montanhas que nós chamamos de Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma região tão complexa que você tem desde áreas congeladas até áreas desérticas. Então existe uma diversidade muito grande de biomas, de ambientes, e os povos que habitaram essa região da Cordilheira dos Andes também deixaram contribuições incríveis. Os Incas são apenas um desses povos, mas muitos outros existiram. Por exemplo, a civilização Aymara na Bolívia, a civilização Nazca no Peru, que deixaram aquelas linhas, que são uns desenhos que até hoje intrigam a humanidade, tá? Esse grande império Inca era chamado de Tahuantinsuyo, ou, na língua dos Incas, o Império dos Quatro Cantos, e compreendia desde aqui as regiões onde hoje está a Argentina até lá em cima Equador e Colômbia, essa faixa inteira de territórios. A capital do Império Inca era Cusco. E quando os espanhóis chegaram, Cusco foi destruída e aí a capital dessa nova civilização que surgiu a partir da conquista espanhola passou a ser Lima. Tá? Por fim, chegamos aqui nos nossos indígenas. É bem importante a gente compreender uma coisa. Falamos de povos anteriores, de maias, incas, astecas, e eles construíram pirâmides, grandes cidades. Existe um preconceito muito grande com relação aos nossos indígenas por eles não terem deixado um legado desse tipo, certo? E muita gente, de uma forma bastante maldosa até, deprecia os nossos nativos, nossos antepassados indígenas daqui do Brasil por causa disso. Só que essa visão ela está equivocada, porque nós tínhamos aqui, entre as nossas sociedades indígenas, algo que não existia, por exemplo, nos outros estados aqui da América, que era um sistema de economia coletiva. Não existia nas sociedades indígenas nenhum tipo de estratificação social, não tinha um imperador indígena aqui no Brasil. Então, os indígenas brasileiros, aqui, tá, nossos nativos, eles trabalhavam o quanto era necessário, eles plantavam, colhiam o quanto era necessário. Não havia entre eles uma noção de ganância, de dinheiro, de acumulação de capitais. Não havia necessidade disso, porque tudo era
desenvolvido de forma bastante comunitária entre eles. Apesar de que, entre as várias nações, guerras existiam. Havia muita rivalidade também entre eles. Tá? Isso também serve para nos mostrar que índio, tá, entre aspas, índio, não é tudo igual. Existe uma generalização do nosso indígena que ela é também bastante equivocada, porque entre as várias nações indígenas existe uma grande diversidade de idiomas, de cultura, de sabores das comidas, até mesmo com relação à forma de culto dos antepassados. Bom, foi legal? Foi bacana? Quero encerrar a aula de hoje com uma reflexão com vocês. Vivemos tempos difíceis, mas tempos históricos marcantes são difíceis. Certo? Imagina quem passou por momentos turbulentos da história, como as guerras mundiais, como as grandes revoluções, como outros tantos momentos de ruptura histórica. Não foi fácil para eles também, assim como não está sendo para nós. Só que perceba que a história está sendo construída. A história está em movimento. Nós somos, vocês são, eu sou, sujeitos históricos. Nós estamos vivendo esse momento todo, nós guardamos memórias e nós contamos histórias. Que histórias vamos contar no futuro? Tudo bem? Abraço, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.